Pessoal, estou aqui com o meu mestre, um cara que eu admiro demais. Estou muito feliz. Nosso podcast está começando e nada mais do que eu trazer esse cara, que é um cara que eu admiro muito. Trabalho com ele há 10 anos, Dr. Rubens Sampaio. Você já conhece, mas dispensando a apresentação, eu vou passar aqui. Dr. Rubens Sampaio fez faculdade no HC, Hospital das Clínicas, ortopedia, joelho também, especialização de cirurgia do joelho no Hospital das Clínicas, foi preceptor de ortopedia lá e todo palmeirense chato sabe, foi só 20 anos médico do Palmeiras, comandando o departamento. Tô errado? É isso aí, Rubão? Certíssimo. Bom, aqui hoje a gente vai trazer o cara que gosta da polêmica. Por isso que eu trouxe você. Eu sei que esse aqui ele não vai segurar a polêmica. E depois qualquer coisa a gente corta, Rubão. Agora eu sou torcedor, pode perguntar. Pessoal, aqui funciona assim. Sentou aqui e escolhe uma bola. Por que você escolheu essa bola, Rubão? Porque é da final da Champions do ano passado, que foi acho que o maior atropelo que eu vi na história da Champions League. E eu gosto muito do jeito que o PSG joga e do jeito que o Luiz Henrique é mala, assim, né? Ele vai falar, ele é grosseiro, ele é rude, e não existe treinador bonzinho que vinga no futebol, eu acho, pelo menos na minha vivência, e acho que o time é um pouco a cara do cara chato que é o treinador, e ele é competitivo na fase defensiva, ofensiva, é um time... Foi contra eu vou torcer muito pro Arsenal por causa do Gabriel Jesus. Foi um atropelo. No primeiro tempo tinha Esse ano aqui você vai torcer pro Arsenal. Vou torcer porque Gabriel Jesus é juvenil. Mas ele não vai jogar. Exprimi a espinha na cara dele, quando ele subiu. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, para começar e dar ibope, a gente vai começar com polêmica. Ô, Clécio, solta uma bomba aqui, assim, bem no meio. Rubão, já vi você fazer muito isso. Você tem que ser realista. O spray no campo de futebol, aquela fumaça que sai, é mídia para o juiz segurar o jogo ou funciona alguma coisa? Você fez muito isso. Fiz, mas a rigor acho que não adianta nada. Quando é o spray gelado, ele rouba a temperatura, ele muda a sensibilidade, ele ajuda. Mas assim, quando a gente entra em campo, 98,7% das vezes a gente está ganhando e você faz um pouco de gestão do tempo, tal. É uma coisa cultural do nosso futebol. Então, na grande maioria das vezes, quando o teu time está vencendo, a chance de você entrar é maior. Quando está perdendo, raramente, se alguém cair, levantar o braço e ficar paradinho, aí é sério. Então posso colocar que é mídia. Pode, tempo lógico, de juiz. mas isso é a conclusão do óbvio. Então tá bom. Já comecei gostando. Agora a FIFA tende a mudar isso, talvez melhore. Tá. Talvez Por melhore. quê? O que vai acontecer? Porque eu acho que o cara que for atendido, ele vai ter que ficar um tempo fora, vai mudar um pouco ele vai ter que ficar um tempo determinado fora. Jogador profissional, machuca mesmo ou ele acaba tendo outras interferências nas suas lesões? Interferências de contrato, interferências de... Você já passou por isso? Ter que segurar um jogador que não está machucado e falar que ele estava machucado? Já. Essa é polêmica. Já, e tem as duas circunstâncias, né? O futebol ele é um pouco muito diferente da rotina do dia a dia de consultório e centro cirúrgico, né? Um ambiente competitivo dentro da tua esfera, né? Entre os atletas, competitivo que você precisa fazer resultado e ganhar, e eu trabalhei sempre no Palmeiras em time grande, então não tem, para quem é palmeirense vai entender o que eu estou falando, ganhando a gente é chato, imagina perdendo. Isso eu concordo. Então... E ele é chato mesmo, viu, pessoal? Depois eu conto pra vocês. Ele é palmeirense chato. Coloca o símbolo do Palmeiras aqui do Brasil. É nóis. Você tem algumas situações em que, por alguma coisa que ninguém pode saber, o atleta fez alguma coisa e ele... Já aconteceu comigo dele, nós vamos rescindir o contrato, ele não vai viajar, fala que ele está machucado, para você não ter que expor a situação real. Isso acontece mesmo. Acontece, e aconteceu comigo. E o inverso também, né, de você, do cara querer, principalmente quem sobe e está tendo oportunidade, ele esconder a lesão de você. Essa era a próxima pergunta polêmica. Esconder a lesão de você. Existe jogador lesionado que vai pro jogo e você está fazendo parte dessa situação, você como médico? Às vezes ele esconde de você, dependendo da circunstância de oportunidade que ele está tendo. E a gente faz em futebol muito gestão de risco. A gente está sempre no fio da navalha, está sempre no limite. Mesmo hoje as coisas mudaram muito, eu acho, para melhor, mas quando você pega competições de Copa, tem uma final única, tal, quando é um jogo, Copa do Mundo que vai começar agora, é um jogo muito importante, você acelera e você se assume riscos, você está sempre fazendo gestão de risco. Não, por mais que o protocolo é esse, nós vamos fazer tudo direitinho, para você correr o risco, né? Sim, o calendário é apertado, com Copa é pior ainda, mas você tem que envolver a equipe toda, partindo do atleta, está disposto? Tô.
Aí você tem uma equipe multidisciplinar e todo mundo tem que focar e tentar. Né? Tamo junto. Utilizando aí o futebol brasileiro que você falou, a última polêmica, que está em alta, eu quero ver da sua parte, porque você tem muito conhecimento sobre isso. O gramado sintético, na sua opinião, ele machuca mais mesmo ou tem jogador se apoiando nisso aí como uma muleta? Gabigol, Neymar. Se a gente for olhar, uma coisa é preferência pessoal, outra coisa é evidência científica. Eu entendo que a maioria prefira jogar num campo com aquela grama bermuda modificada, híbrida, que é uma grama baixinha, rápida, gostosa, boa, um campo de uma condição climática sempre perfeita. Aqui agora, que a gente entra maio, junho, os campos começam a ficar mais duros, mais pelados. Bom, você tem uma gestão melhor. Mas não existe nenhuma evidência científica, nenhuma, que prove que o gramado sintético machuca mais do que o natural. E aí eu estou falando de gramados sintéticos de geração, de última geração. Atual, né? De geração porque você assim, não chegou a pegar esses gramados sintéticos na atualidade. Né? E o campo do Allianz, em função da arena, do jeito que era o Allianz Parque, agora vai mudar no Bank, tem que fazer merchan já. Você está participando disso, pô? A gente é o palmeirense, ele é engajado. A gente é engajado, chato, mas é engajado. Eu só peguei o gramado natural lá, que sofreu muito por conta da pouca exposição solar de alguns lugares, mas tem que colocar aquelas lâmpadas durante uma parte do dia, né? Mas era um gramado que foi ficando ruim. E hoje, se você perguntar para os jogadores, eles preferem o sintético de hoje. Lá. E se você pegar, isso tudo bem, eu acho que estatística de lesão de clube, ela é um retrato, não dá para você considerar isso com uma ciência de excelente nível, porque clubes em situação de pressão, em clubes grandes, perto de zona de rebaixamento, clube que o salário atrasa, enfim, você tem situações que vão além do campo de treino, né, em situação de pressão grande, isso mexe de uma forma que machuca mais. Mas se você pegar o número frio da quantidade de lesão que o Palmeiras tem, sintético não machuca mais. É inferior talvez, a quem está reclamando. Pela estatística, machuca menos. Isso é verdade. Que também não dá pra gente afirmar, mas a gente tem pouca lesão. Pessoal, vamos pro segundo quadro. Esse quadro aqui, Rubão, é sim ou não? E se você quiser, você pode falar. Esse eu quero comentar. São 10 tópicos sim ou não. Vamos começar. Jogador esconde a lesão? Sim. Dor no futebol é normal? Sim. Gelo ajuda mesmo? Eu vou entrar numa... Ajuda. Polêmica. Ajuda porque tem um negócio que chama placebo. Ajuda. A sua geração do futebol era gelo para todo mundo. Ainda tem muita gente que é gelo para todo mundo. Porque agora querem quebrar Há controvérsias, eu diria que há controvérsias, mas ainda assim é consagrado pelo uso. Alongamento previne lesão? Não. Boa, essa é boa. Por quê? Porque isso está publicado. Né? Muito bacana. Não melhora a flexibilidade, não previne lesão. O tipo de chuteira influencia em lesões? Aquela famosa chuteira dente de tubarão do Ronaldo que faz LCA. É Desde verdade que a gente não fale marca, quando você muda o padrão da chuteira, você tinha a trava que era redonda. Isso. Quando você muda para ela para uma forma diferente disso, para mudar a direção. Você muda o grip, né? Você muda a pegada e às vezes os caras deixam as de trás a trava mais alta. Né? Isso aí foi um pico da sua época, né? Ou não? Foi, quando tinha aquelas trapezoidais, aquelas assim eu acho que essa inspiração, quando você vai olhar, os caras do beisebol usavam muito esse tipo de calçado, mas eles correm na base, né? Sim, só linha reta, tal, faz curva 90. Para o futebol, se você prende um pouco demais, você muda um pouco o grip, eu acho que aumenta o risco. Então você acha que realmente acho que aumenta o risco, sim. E joelho? A sua experiência, eu sei que você é um dos tops Brasil de joelho. Você acha que as lesões de joelhos estão relacionadas à interferência da chuteira? Não, eu acho que aí você tem um número de variáveis enorme para colocar num fator a conta. Chuteira. Beleza. Principalmente hoje, quando você considera o tipo a dinâmica do jogo, que o jogo virou um negócio de alta intensidade o tempo todo, com contra-ataque do contra-ataque, muitas ações acima de 25, chegando perto de 30 por hora, mudando direção, é assustador, contato, então você acaba aumentando o risco. O atleta de final de semana realmente se machuca mais que o atleta profissional? O profissional de altíssimo rendimento, em qualquer modalidade, ele compete, né, ele treina para ganhar dos limites dele, para ganhar dos outros, ele se coloca mais em risco. O atleta do final de semana corre risco se ele não se condicionar, e aí não só o risco da nossa área. E ele não sofre tanto se ele se machucar também, né? Não. É possível prevenir um LCA? Porque a gente vê grandes atletas estourando LCA. O cara tá no fino do corpo. Não. Não é possível prevenir. Não. Porque hoje tem vários exercícios na internet que previnem. Tudo bem, mas você pega um cara que joga futebol, que propriocepção que ele vai fazer que é melhor do que aquilo, jogar futebol? Difícil, né? Depois de operado, é verdade que um joelho nunca volta ao normal? Eu tinha um professor, Marco Amatuzzi, que ele falava que joelho era que nem relógio. Depois que entrava água uma vez, nunca mais funcionava igual.
E você acha que nunca volta igual? A funcionalidade volta igual. Tá. Tem estatística para Senão falar. Ele vai perder os pacientes dele? Não. A funcionalidade volta. É o mesmo joelho? Não. Ele tem um ligamento diferente. Lesão muscular duplo atleta tem relação com sono e recuperação? Definitivamente. Agora a gente vai mudar de quadro. Eu vou te dar um ranking e você vai ranquear do pior para o menos pior das lesões. Vamos lá. Lembra aí do seu histórico de tratamento. A gente tem aí 5 patologias, Rubão. Pubalgia, ligamento cruzado anterior, lesão muscular de repetição posterior da coxa, canelite e ruptura de Aquiles. O atleta profissional, desses 5, eu vou repetir, qual você considera o campeão? Pubalgia, LCA, lesão muscular posterior da coxa crônica, canelite e ruptura de Aquiles. Estatisticamente, o pior, o que acontece mais é a lesão muscular. Né? A lesão muscular na coxa é a lesão mais frequente, mais prevalente no futebol profissional. Quando você tem essa característica que você falou, a lesão recidivante, por conta daquelas múltiplas áreas de inelasticidade da fibrose... Vai formando uma fibrose e a musculatura vai ficando... O músculo é elástico, é como você grudar um chiclete num negócio que tem que alongar e contrair. Ele vai ter uma área ali de sofrimento e ele tende, é muito mais difícil de você achar equilíbrio nesse cara. E aproveitando assim da sua história, você teve umas lesões de posterior da coxa que você... Eu tive... Você quer jogar nome aqui ou não? Não, normalmente eles todo podcast que eu já fui falam então joga do Valdívia. O nome dele aqui. Todo mundo fala do Valdívia. Coloca a foto do Valdívia aí. Que tinha lesão muscular de repetição por conta, o fator de predisposição para ter lesão muscular, o mais importante é a lesão prévia. Depois que você começa, para você sair é complicado. Fica, né? E para mim foi um dos melhores que eu vi jogar. E camisa 10 de mudança de direção, assustador. De qualidade técnica absurda. O Everton tá escutando aqui, ele adorou isso aí, ele ama o Valdívia. De comprometimento dava um trabalho. Né? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Temos aqui LCA, canelite, ruptura de Aquiles e pubalgia, segundo da lista. Pubalgia é muito chato, porque é uma área em que você tem um cruzamento de possíveis patologias muito grande. Então você tem que ampliar o teu leque de diagnóstico. Eu tenho alguns caras, impacto femoroacetabular, quando eu estava no futebol ali, não era uma coisa descrita ainda. Né? O Marco Filipão, os caras começaram a descrever e a operar depois, e eu tive. César Sampaio, Roque Júnior, Magrão, caras que tinham pubalgia, tendo eles tinham uma diferença de mobilidade do quadril. Eles tinham menos rotação do quadril, sobrecarregava a sínfise. Eu lembrando que você falou de cara só duro do futebol mesmo, né? Esses caras são tudo duro, não tem mobilidade nenhuma, eu lembro. Tirando o Magrão, o resto todo mundo jogou com o Roque, que foi campeão do mundo, ganhou Champions, ganhou Libertadores. Não é qualquer um, não. Eles todos, o Sampaio tem prótese de quadril, não sei se pode falar isso, mas meus amigos. Pode. O Sampaio tem prótese de quadril, o Magro tem e o Roque tem. Por conta do impacto femoroacetabular, que assim, a gente fazia diagnóstico de sínfise pública. Né? Então, além disso, você tem aquela sports hernia, que é a compressão do obturatório. Tem uma série de... se você tem hernia inguinal, pode dar uma dor... Que é um diagnóstico diferencial maltratado, né, na pubalgia. Né? E aí isso é o conjunto de alterações biomecânicas que sobrecarrega a sínfise, que é difícil de diagnosticar e de Vamos puxar a última doença aqui, canelite no futebol. Agora, só por causa do Paulinho. Que antigamente tinha canelite, Rubão? Sempre teve. Tá, e sempre foi essa complexidade? Não. Ele tem uma característica diferente, que é a fratura de estresse da cortical anterior da tíbia. Aí é uma fratura de prognóstico pior, e eu acho... Aí eu tô conjecturando o que eu acho que aconteceu. Ele ficou muito tempo esticando a corda no Atlético, com dor. Né, a tíbia, ela é... Vou ficar falando... A tíbia é anticurvada, né? Então a frente é uma área de tração. Antivaro, né? Ela é uma área de tração. Quando você tem cara de potência, de força e velocidade, o periósteo solicitado vai começar a fazer mais osso. Então a cortical vai aumentando de tamanho. A cortical de tração. Se fosse de compressão, talvez o diagnóstico seria melhor. E o tratamento mais fácil. Mas quando ela estica muito, a cortical anterior fica muito longa, a vascularização lá na ponta fica ruim, falha. Começa a quebrar, aí vem quebrando transversalmente. Quando você estica muito a corda e você fica com uma cortical enorme, o tempo para a fratura consolidar é grande. É a vascular, né? É grande também. Aí você tem toda essa dificuldade de... fez a plaquinha, que é aquele chute de energia, colocou haste, pôs enxerto. Não é uma situação... Então, assim, não é uma coisa linear que você fala, não, em 6 semanas vai consolidar assim, depois a gente muda assim. Não é assim. Você tem que ficar comendo grama. Pergunta final desse quadro, hein? Existe alguma lesão que realmente assusta o departamento médico? Você fala, agora o meu tá na reta. Recidiva de lesão muscular? Ou qualquer recidiva, né? O cara que fez um LCA voltou e pouco tempo depois ele rompe. Acontecido muito, né? Agora a gente vai passar para o quadro Escolhe um. Você tem direito a escolher um, eu vou te dar 2 opções. Futebol raiz ou futebol atual? Futebol raiz. Não. Gelo ou calor? Gelo. Vai na linha do futebol raiz. Exato, eu ia falar isso. Fortalecimento ou descanso?
Fortalecimento. Vamos na polêmica. Recuperar rápido ou recuperar bem? Recuperar bem. Palmeiras de 2015 ou Palmeiras atual? Palmeiras atual é difícil de não elogiar. Palmeiras atual. Eu tinha certeza que ele ia falar de 2015, pessoal. Eu fui campeão com o Palmeiras em 2015 da Copa do Brasil e Brasileiro em 2016, mas é que ali era o começo, a árvore que estava começando a crescer. Ali. Organizar, né? Agora ela está frondosa, agora dá jaca, manga, frutos, né? dá abacate, dá tudo ali, é um espetáculo. Neymar ou Endrick? Que saca... Não, eu quero saber o tamanho de você ser palmeirense, meu. Você convocaria o Neymar ou o Endrick? Os dois. Não, só tem uma vaga, Neymar ou Endrick. Você vai convocar quem? A convocação é depois de amanhã, tá, pessoal? Endrick Felipe. Olha lá, tá vendo? Eu discordo. Azar seu. Médico conservador no futebol ou médico agressivo? O médico no futebol, ele tem que ter... Tem que ser agressivo. Tem que ter postura, tem que dar umas trombadas, não só o médico, mas é um ambiente... Quando você trabalha em equipe multidisciplinar, é muito bom, você aprende pra caramba, mas essas arestinhas, assim, elas têm que ser... Você tem que ser forte. Você tem que ser claro e rápido para não esticar o problema. Jogador talentoso ou jogador disciplinado? Jogador talentoso. Prevenção ou recuperação? Prevenção. Você acredita em prevenção, Rubão? Pois é. Prevenção, quando a gente pensa no nosso calendário, no nosso dia a dia aqui, é enxugar gelo. Né? No seu futebol lá em 2010, 2015, você falava no departamento médico mais em prevenção ou mais na recuperação? Mas a gente está sempre correndo atrás do rabo, tá sempre muito mais. Mas o que eu vejo hoje, quando você fala do Palmeiras hoje, o Palmeiras hoje tem caras com um contrato longo, que estão lá há bastante tempo, e isso faz diferença para você conseguir fazer prevenção, porque você conhece melhor pequenos detalhes, nuances da rotina do cara que devem fazer diferença. Então, você pega o nosso capitão, que é o Gustavo Gomes, que deve ter, sei lá, 400 jogos, mais. O cara não machuca, né? Ou machuca e volta rápido. Eu acho que ele é privilegiado, mas fica mais fácil de você, tendo uma convivência longa, fazer boa prevenção. Vai. Bom, próximo quadro. Bastidores de histórias reais. A gente quer aqui que você traga uma história que talvez você queira contar para nós, ou que te marcou no futebol, ou pode ser até mesmo no meio amador, ou com um paciente que... eu acabei de falar, você lembrou desse caso. Conta uma história para nós aí. Você tem um milhão de histórias, que eu já contei umas, eu já escutei várias, mas não dá para contar? Você entrar no quarto para ver um cara, aí eles estão na varanda, na concentração, tem um outro jogador lá com ele, estão os dois fumando. Um dia antes. Aí já vai cair na... Aí eu falo pro goleiro assim, não, você tudo bem, mas ele joga na linha. Ele joga na linha. Aí ele olha pro cara da linha e fala, ele corre menos que eu, só nhaca do cacete. Melhor não dar nome. Não, se eu der nome, o goleiro, o pessoal vai... Mas não vou falar o outro. Tá bom. E tem uma coisa que é uma coisa marcante na minha vida no futebol, que o último jogo como profissional que eu fiz, antes de sair no comecinho de 17, foi Palmeiras e Chapecoense no Allianz Parque, que o Fabiano fez o gol, a gente foi campeão brasileiro, ganhou de 1-0, era o Caio Júnior, o treinador da Chape, Anderson Paixão, preparador físico, Cezinha, fisiologista, todos os caras com quem eu tinha conversado, trabalhado, e um dia e meio depois eles viajaram e morreram todos, né? Então eu não acho que essas coisas... Isso foi foi logo no fim do... Foi o último jogo que eu fiz como profissional. Eu acho que eu não tenho mais que fazer jogo depois disso daí. E aí às vezes você tomou isso como um sinal divino para parar? Não, mas é um negócio estúpido, assim, o jeito que as coisas aconteceram. E assim, eu tenho uma memória viva de como eles estavam empolgados pela questão da Sul-Americana. Muito forte, né? Estava todo, sabe quando o cara tá naquele astral de vibração, todo mundo espírito, eles foram lá, assim, com uma grande chance que a gente ia ser campeão naquele jogo, tal, a gente conversou antes, tal, o Anderson Paixão, que era preparador físico, filho do Paulo, que tinha trabalhado comigo, ele falou, não, vamos conversar agora, que depois vocês vão fazer festa. Eu falei, não, o jogo é jogado. Ele falou, não, para. Vocês já vão ganhar. Né? E foi muito, quando chegou a notícia ali de manhãzinha, foi uma porrada, foi difícil. Bom, vamos lá. Perguntas aleatórias ou perguntas marcantes. Qual jogador na sua história mais te surpreendeu? Você falou assim, puta, esse cara era um fenômeno em recuperação, em reabilitação, um cara sensacional. Pode ser seu amigo, pode ser... Eu sei que do futebol você traz aí seus maiores amigos, mas um atleta que te surpreendeu. Marcos Roberto Silveira Reis, Marcão. Marcão
teve uma lesão, ele teve uma DISE, dorsal intercalated semilunar instability. DISE é uma instabilidade do punho, uma lesão ligamentar entre o escafoide e o semilunar. O semilunar ficava olhando para cima, né, ficava olhando para dorsal. Eu levei ele num cara que era do HC, que fazia cirurgia de mão, que era extremamente respeitado, o Rames Mata Júnior. E aí o Rames falou, tem que fazer artrodese triscafo, né? Tem que fazer uma cirurgia que vai deixar o punho limitado. E aí eu perguntei, tem alguém que você conhece que você já fez? Ele, goleiro, nenhum. Mas aí ele falou assim, eu acho que o Isaiah Thomas, que era um cara do Detroit Pistons, da NBA, eu acho que o Isaiah Thomas, e ele continuou jogando basquete depois. E a gente não tinha ideia do que ia acontecer com o Marcão, né? Se ele ia conseguir... Você fim de carreira dele já? Se ele ia, não, isso é antes da Copa de 2002, que o Brasil ganhou. Não, ele ganha a Copa... com instabilidade. Não, ele ganha com artrodese feita. Ah, ele fez artrodese? Fez artrodese. Quando ele voltou... Assim, ele foi voltando a treinar e tal, e foi ganhando confiança. Ele começou no banco, né? Ficava no banco, jogava o Serjão. Sim. E o Serjão estava muito bem, e eles são muito amigos, né? E aí um dia resolveu, vai jogar o Marcos. O Sérgio ficou meio de bico, porque jogador é assim. E eu estava pertinho do Serjão quando, nesse jogo, no banco, acho que a primeira bola que foi no nosso gol, assim, foi um pênalti, e o Serjão, o Serjão falou, vai vendo, antes de bater. Quando bateu o Marcão, acho que foi a primeira defesa que ele faz depois, do profissional, depois da mão operada, ele pega um pênalti num jogo aleatório, pequeno, de paulista, assim. O Sérgio olhou para ele e falou, mas é largo. Ele é uma pessoa fenomenal, né? E ele... Isso nunca fez diferença, ele tem um punho que tem uma mobilidade muito pequena, e isso não fez diferença para ele ter a carreira. O que fez ele encerrar, depois ele teve N outras lesões, fratura do antebraço, lesão de menisco, luxação externa clavicular, ele teve uma série de outras coisas, e o que matou mesmo foi a artrite do compartimento medial aqui, que ele não conseguia mais, mas o punho foi surpreendente. Muito legal. Você já teve algum atleta que escondeu uma lesão e te complicou? Eu tô pensando aqui, provavelmente sim, mas que me complicou, ele se complicou, mas... já não uma lesão, mas uma questão inflamatória de tendinopatia patelar, que uma hora que o cara resolve que precisa ir. Na hora que chega lá, ele tem que sair. E eu já tive um jogador, ele não escondeu uma lesão. Ele vinha recuperando e ele falou, tô ótimo, preciso jogar, preciso ir. Ele ficou no banco, ele tinha tido uma lesão muscular no posterior da coxa, quando o treinador chamou ele para entrar, ele chegou e falou, eu acho que eu não tô tão confiante assim, não. Aí não complicou. Exato. Aí complicou bastante. Você já participou de algum conflito entre comissão técnica e departamento médico? De vários. Conta um aí. De vários. Conta um técnico polêmico aí, que dava trabalho pra você. Os técnicos raiz, assim... Felipão? Felipe é eu amo o Felipão, meu amigo. Dava trabalho. Felipe, Vanderlei. O Felipe às vezes fala, vem cá, tio, não tem nada, tio, tá te enganando. Tio. O Vanderlei... O Vanderlei tinha uma qualidade pra dar dura nos caras. Que cara bom pra dar bronca. E esses caras eram palpiteiros da medicina? Opa! Sabiam tudo, né? Opa, o Vanderlei... Vem cá, presta atenção. Eu tenho experiência, eu sei isso aí. E você tinha que meter liga o automático e fala, calma, não é bem assim, vamos assado. Mas tem, assim, é o que eu falei, de vez em quando tem aresta que você tem que desenrolar. Qual lesão você mais temia no futebol? Lesão muscular, por ser mais frequente, por ter mesmo que você faça tudo certinho, eu imagino que 10% recidive num curto prazo. Essa é polêmica. Qual a mentira que o torcedor acredita sobre o médico de futebol? O médico do clube. O torcedor acredita em alguma coisa e isso não é verdade. Uma visão que o torcedor tem sobre o médico e na maioria das vezes não é. Ou vamos supor, o médico lá tá num time top, num time de ponta, esse médico deve ser um dos melhores do Brasil e não é, ou algo nesse sentido, né? Não sabe nada. Eu acho que... mas aí é complicado, você me complicou agora. É por aí? Tem. Eu acho que se você tiver uma estética boa, uma oratória boa, dá um enrolation um tempo razoável. Então existe médico de futebol político com pouco conhecimento? Existe em todos os lugares. Tá. Para finalizar, pessoal, perguntas emocionantes. Último tópico, Rubão. Melhor médico do esporte ou um cara que você se inspira na sua carreira, que você quer deixar registrado aqui? Um médico de clube que você falou, ou trabalhei contra ele, a favor dele, e esse cara é diferenciado. Eu gosto muito eu tinha um relacionamento muito... A gente tem um relacionamento muito bom entre a gente. Eu gosto muito do Runco. Continuo gostando muito dele, médico raiz e tal. É um cara com quem eu sempre pude trocar ideia. Ele fazia uma dupla, ele e o Joaquim, que você sentar
tomar um whisky, jogar a conversa fora, dava umas 3 garrafas de whisky. E eles até aguentavam melhor, sabe? Eu tinha mais tempo na seleção? Putz, ficou a primeira Copa de 2002, né? Dele. 98 não era, então é 2002, 6, 10, 14, 18, eu acho que ele saiu agora. Não tem como você estar na seleção sem ser diferenciado. Né? Ele saiu há pouco tempo. Fisioterapeuta, um fisioterapeuta do esporte, ou que você trabalhou, que você deixa registrado aqui como um cara diferenciado. José Rosan Júnior, que eu trabalhei muito tempo no Palmeiras, e ele tem um irmão que trabalhou muito tempo no São Paulo e na seleção, o Zé, e o Luiz Rosan, são fisioterapeutas raízes, né? Outra abordagem, outra linha e tal, mas eles são completamente diferentes no jeito, e era muito divertido, mas eram caras muito bons de trocar ideia. Jogador mais indisciplinado que você trabalhou? Valdívia. Se você não quiser... Valdívia. Mas isso, assim, depois o cara fica criando... Não, ele era um cara de comportamento extra-campo difícil, né? Tem uma coisa... Às vezes os caras falam, mas beber tem tanto problema? Beber, assim, quando você bebe, quem metaboliza o álcool é o fígado. Isso. E o fígado, quando ele vê o álcool, ele não consegue enxergar mais nada. Então, para você metabolizar ácido lático, para você fazer recintos de glicogênio, não rola, não vai. Então, atrapalha, né? E quando você tem um calendário apertado, isso no médio prazo machuca todo mundo que bebe. O que todo atleta profissional deveria fazer, ou amador deveria fazer? Um exercício, ou alguma coisa que é muito importante? Força. Maior erro do atleta amador? Não, estou falando atleta amador de futebol especificamente, não dá atenção para o condicionamento atlético, físico. Condicionamento, boa. Para não prestar um exame indispensável que não seja o exame físico no futebol. Esse é exame físico, um exame que você usou muito no futebol. Se você tiver um bom ultrassom e um bom ultrassonografista. Ultrassom, profissional dependente. É profissional dependente. Você não precisa deslocar o cara até a ressonância. Sim. A não ser que você tenha. Tem o Manchester, por exemplo, tem ressonância no Se eu tivesse que escolher entre ultrassom e raio-x, com certeza ultrassom. Um ultrassonografista raiz bom, assim. Um tratamento superestimado na ortopedia hoje. Anti-inflamatório. Boa. Um tratamento com muito potencial. Os ortobiológicos. É que hoje a gente vive uma fase de tanta informação, tanta publicação, perigoso, né? que você acaba misturando tanta coisa que acaba, putz, mas será que adianta, não adianta, mas que é excepcionalmente promissor, né? Algum dia a gente vai manipular o tecido de um jeito melhor. Bom, para finalizar aqui, uma dica para quem está começando na ortopedia ou quer viver essa vida de médico do esporte, que eu tenho muitos amigos aí que vão assistir e são apaixonados pelo esporte, vão fazer ortopedia para querer a medicina do esporte, que você assim é hoje uma referência para a maioria dos médicos do esporte, uma dica que você daria para esse povo que quer vivenciar a ortopedia esportiva? Eu acho que tem que investir bastante na formação, procurar abrir o leque, não ficar só na parte de traumatologia esportiva, entender um pouco mais de fisiologia e da medicina. Se você puder juntar as duas coisas, né? Ortopedia, traumatologia e o leque grande da medicina do esporte, você vai abrir mais portas, mas assim, o futebol de alto rendimento, esse que a gente sonha, ele é muito mais eventual do que você... eu vou correr atrás, vou falar com não sei quem. O jeito que eu fui parar no futebol... Isso é uma coisa legal. Eu tinha feito lá os 4 anos de residência, estava no grupo de joelho e tinha feito preceptoria e eu estava atendendo no ambulatório de joelho. Não tinha nada a ver com futebol. Nada. Eu estava atendendo um paciente, o professor Gilberto Camanho, bateu na porta, meu apelido era Índio. Né? Aí ele falou, Índio, você tá aqui há um tempo, tá, isso aqui, a gente tem relação boa aqui, você é palmeirense, já fomos no jogo junto. O Mustafa me perguntou se eu tenho alguém para indicar para ir para o departamento médico. Você não tem interesse? Depois que ele falou isso, eu fiquei enchendo o saco dele até chegar lá. Até ir falar com o presidente, com o Mustafa. Mas assim, não foi uma coisa que... Não era um plano de carreira, vou trabalhar no futebol. E lá no HC a gente já tinha tido o André Pedrinelli e o Marco Antônio Ambrosio que tinham ido para o Palmeiras. Então acabou como se fosse uma coisa meio natural. Contínua de dentro do HC. Mas foi absolutamente eventual. Eu acho que você tem que correr atrás. A persistência, talvez até um pouco política, mas você tem que, infelizmente, é um meio político. Você tem que, sim, como tudo, você tem que ter alguém para a primeira vez que te abre a porta, aí que onde você entrar, você tem que desempenhar. Né? Eu brinco que o Palmeiras me deu meu pai falava isso, né? Meu pai, Rubens Sampaio Júnior, falecido, mas ele falava, meu pai era São Paulino, e ele virou palmeirense, e mesmo depois que eu saí, ele continuou, e eu brincava, falei, não, você já pode voltar pro seu São Paulino e tal. E ele falava, o Palmeiras te deu um sobrenome
Dr. Rubens do Palmeiras, que é mais pesado que o meu. E ele tem razão, porque ele te abre a porta, depois você tem que se virar. Bom, pergunta para finalizar. Qual é uma grande mentira que contaram para você do futebol que você foi descobrir só lá dentro? Seja ela financeira, seja ela profissional, que te deu algum grau de decepção, de repente. O futebol em si, esse glamour, essa coisa que a gente vê de fora, é uma grande mentira, vai. O futebol a rotina, primeiro assim, isso a gente tá vendo. Porque a gente vê você na TV, a gente vê você na TV, a gente fala, pô, o médico do Palmeiras, muito bacana. É legal. Ganha bem? Ganha bem? Não, quem ganha bem no futebol é jogador, treinador e agente empresário, né, intermediários. O médico não, mas te dá status, te dá um status, te dá um prestígio que aumenta. Mas a rotina, o dia a dia, depois que você... A primeira vez que eu andei no ônibus com o batedor, com os caras do Palmeiras, é legal pra caramba. Você se sente, né? Onde eu vim parar e tal. Mas depois é trabalho, velho. É trabalho com todos os perrengues que você tem em qualquer outro tipo de trabalho. E esse envolvimento, essa paixão que o torcedor tem, porque o cara não troca, ele ama o time, é um amor puro, é que nem amor de filho. Você tem filho, agora você sabe, dá pra te explicar. De amor de futebol, ainda, né? Não, o cara que é torcedor, ele tem um amor puro, assim, sabe? O cara troca de família, mas continua o time lá. Isso daí, os caras do meio não tem. Não tem. Ele tem respeito, tem gratidão, tem não sei o quê, mas isso aí não é... E se você tem muito ou se você demonstra, você ganha uma pecha, eles falam, putz, esse aí é muito boleirão, tal, menos. Tal. Então você tem que ser low profile. Pessoal, finalizando, estou muito feliz com esse cara aqui. 10 anos já que nós estamos juntos, 10 anos. 10 anos que eu trabalho para você. Caramba. Para quem não sabe, ele é dono, sócio fundador, proprietário de uma das maiores clínicas aqui do ABC, a CRS. Trabalho com ele lá há 10 anos. Tive a honra de poder assumir uma parte de pé e tornozelo, que é o que eu gosto. E vou te falar, assim, eu truco, ele vai com 6, ele não pipoca, eu gosto de... Bom, o Rafa é habilidoso, é um cara bom. E, cara, é verdade isso. Que você seja sempre jogando confete. Essa pessoa maravilhosa. Quando surgiu essa ideia do podcast, você foi o número 1, assim, eu falei, eu quero ter esse cara para contar um pouco de mentira e de verdade lá para mim. Jogar a conversa fora, irmão, obrigado. Tchau, pessoal.